Uma certeza nessa vida é que nós vamos passar por estações de muita dor e de muito sofrimento. Não estamos ilesos. Principalmente como cristãos, precisamos ter isso em mente. Em nenhum momento Jesus nos prometeu só abundância, só alegria e só sonhos realizados. Pelo contrário, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Vamos passar. Isso é fato. E como cristão é muito importante que a gente tenha isso em mente, para nos momentos em que a gente estiver atravessando um luto, uma perda, uma sucessão de desgraças que foram se empilhando na nossa vida, nós tenhamos a certeza absoluta que no tempo certo a gente vai colher frutos do que foi plantado com lágrimas. Quando Jerusalém foi destruída, o povo judeu foi levado para um exílio na Babilônia. Ou seja, eles foram tirados da própria terra. Então imagina, você tinha uma terra, você tinha uma habitação, você tinha um local, você tinha uma casa. E aí, por guerras, por um déspota, você é levado para um exílio. Uma terra estrangeira, um lugar que não tinha a mesma cultura, não tinha os mesmos costumes, não era o seu lar. E neste lugar, você sofreu muito. Você quis voltar diversas vezes para sua terra. Você questionou Deus, você se perguntou, você sofreu. Períodos, aquelas estações que se instalam na nossa vida de muita dor, de muito sofrimento, que você só questiona Deus. Você só pergunta, por que que esse raio desse negócio está acontecendo comigo? E depois de anos morando na Babilônia, já com aquela certeza que às vezes acontece na nossa vida, que o período de dor ele se prolonga tanto tempo, as dores são tamanhas, as desgraças já se espelharam e crescem numa progressão geométrica, você começa a se acostumar e achar que aquilo ali é o seu fim. E aí você fala, não, agora eu vou viver aqui, a minha vida vai ser só lamento, vai ser só sofrimento, e eu vou ficar aqui o resto da minha vida. E aí você acha que realmente aquilo ali é o caos que se instalou e vai ficar, ninguém tá vendo, ninguém tá percebendo, talvez Deus tenha se esquecido de mim, talvez esse seja o meu futuro. E ao contrário do que o povo de Israel pensava, porque eles estavam neste momento, imaginando que a dor seria para sempre, que ali agora seria o seu futuro lar para sempre, não acontece o inesperado. Anos depois, o Império Babilônico é conquistado pelos persas. E aí a história começa a mudar. Por quê? O rei que se instala, ele permite com que o povo que está lá exilado de Deus volte para Jerusalém e reconstrua a cidade, o templo que está todo destruído pelo rei Nabucodonosor. Ou seja, acontece, Deus restitui a terra que era desse povo. E aí eles cantam lá no Salmo 126, chama Cântico da Peregrinação, que é quando eles estão voltando desse exílio da Babilônia. E diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. E longe de mim aqui dizer para você que é um evangelho de que quem sofre vai ser recompensado. Eu não quero nunca trabalhar aqui com vocês um evangelho que diz que todo sofrimento gera uma alegria. Todo sofrimento eu vou ter uma super recompensa no final. Não. Tem sofrimentos que vão se instalar na nossa vida que são para nos transformar. A maior benesse que existe é me mudar como pessoa. Existem sofrimentos que vão acontecer comigo porque precisam me mostrar as pessoas que estavam do meu lado. Existem sofrimentos que vão se instalar comigo, que eu vou olhar e falar assim, meu Deus, o que isso aqui está me ensinando? Paciência, esperar, não ter respostas. A ideia aqui nesse salmo, ela é muito mais profunda. Ela está dizendo aqui pra gente que a fé, há momentos em que a nossa maior atitude de fé vai ser continuar plantando quando eu estou em meio a lágrimas. A maior atitude de fé que eu posso ter é continuar sendo, fazendo, orando, trabalhando, confiando que aquele momento de dor, em algum momento, vai florescer. Não é que eu vou ser vingado, não é que eu vou ser beneficiado,
Mas em algum momento, aquela estação de muita dor vai passar. Veja, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. É uma palavra que eu sempre trouxe para minha vida. Porque quando a gente está atravessando alguns momentos difíceis, muitas pessoas tendem a se afastar. Ou a parar o que elas estão fazendo. Parar a obra, parar de orar, parar de ir na igreja, se afastar. Porque é tanta dor, é tamanha dor e um senso de justiça, de que Deus não faz a justiça, que a gente se decepciona e abandona. E deixa. Só que o povo aqui, se você vê, ele é um povo que é grato. Tudo que passou. Perdeu a terra, ficou anos no exílio, numa terra estrangeira. Eles não estão praguejando aqui. Em nenhum momento eles estão, mas mesmo assim, por que Deus fez isso? Ou questionando por que Deus? Não. Eles estão falando, a minha boca se encheu de riso. Tá todo mundo em volta, as outras nações, reconhecendo que o Senhor fez grandes coisas pela gente. E ele fala, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Eles são extremamente gratos e continuam semeando. Aquele que sai chorando enquanto lança semente voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. E talvez seja o seu momento atual. A desgraça se abateu, a dor é tamanha, e aí você está questionando se continua orando, se continua jejuando, se continua permanecendo. E o convite de Cristo para nós hoje é permanecer. Ele quer que a gente permaneça. Não será uma caminhada com Deus só de alegria. Não será uma caminhada onde tudo será leve. A caminhada com Deus é uma caminhada de transformação. Ela muda totalmente quem a gente é, para onde a gente está olhando, as nossas prioridades, os nossos valores, os nossos temperamentos, as pessoas que estão ao nosso redor. Isso envolve dor, isso envolve luto, isso envolve exílio. Ficar em épocas, em estações que a gente fica esquecido, isolado, parece que ninguém lembra da gente, parece que bênção nenhuma nos alcança, parece que a nossa oração não sobe do teto, mas ela está. Se você permanecer. O convite de Cristo hoje é permaneça. Essa situação muda. Nenhuma situação, nem a boa nem a ruim, elas permanecem para sempre. Não vai ser essa situação que vai te matar. Não vai ser essa situação que vai te aniquilar. Essa situação, em algum momento, lhe trará frutos de bênção, lhe trará frutos de transformação, de melhoria, de sonhos realizados. Creia no Deus que tirou o seu povo do exílio diversas vezes, que livrou o seu povo diversas vezes e continua nos amando e nos livrando para a honra e glória do seu nome.